Well, good morning all. Bom dia a todos. This is our last time together this week. É o nosso último momento juntos essa semana. We have many things to teach, but we have little time. Tínhamos muitas coisas para ensinar, mas temos pouco tempo. I'm going to do a very quick run-through in Romans chapter 6. E assim eu vou dar uma passada bem rápida por Romanos 6. In Romans chapter 6, 7, and 8, we have a section in the book of Romans that deals with the topic of sanctification. Em Romanos 6, 7 e 8, nós temos uma parte de Romanos que trata de santificação. The first 5 chapters deal with justification, Os primeiros 5 capítulos lidam com justificação, dealing with our salvation lidando com nossa salvação and justification by faith. e a justificação pela fé. In chapters 6 through 8, we have sanctification. E nos capítulos de 6 a 8 nós temos santificação. In chapters 9, 10, and 11, he deals with Israel past, present, and future. E 9, 10 e 11 lida com Israel passado, presente e futuro. Then in chapters 12 through 16, we have the practical application of doctrine to experience. E então de 12 a 16 nós temos a parte prática da doutrina. Now, if you look at the structure of the Pauline epistles, you find that he always starts out by teaching the theology first. E se você perceber a estrutura das cartas de Paulo, você percebe que ele sempre começa dando a doutrina. And only after he has laid the theological foundation do we have the application. E só depois de ter dado o fundamento doutrinário é que ele vem para a aplicação. And we ought to have this emphasis in our teaching in our churches. E nós deveríamos ter essa mesma ênfase no ensino nas nossas igrejas. People need to have a doctrinal foundation so that they have a reason for Christian living. As pessoas precisam ter um fundamento doutrinário para elas terem uma razão para viver da maneira cristã. And so that they understand how to live in a way that's going to be pleasing to God. E assim, se elas compreenderem como viver de uma maneira que seja agradável a Deus. Well, in Romans chapter 6, 7 and 8, we have the doctrine of sanctification and deliverance from the power of sin. E em Romanos 6, 7 e 8 nós temos a doutrina da santificação e da libertação do poder do pecado. Now we have 2 spheres of truth that need to be understood. E nós temos 2 esferas de verdade que precisam ser compreendidas. One is positional. Uma é posicional. That is the blessings that we have because of our position in Christ. E são as bênçãos que nós temos por causa da nossa posição em Cristo. So the Apostle Paul teaches us that in our union with Christ we are sanctified. E assim o apóstolo Paulo nos ensina que na nossa união com Cristo nós somos santificados. In 1 Corinthians chapter 1, Em 1 Coríntios capítulo in 1, verse 2, verso 2, he writes to the church of God at Corinth, to those who are sanctified in Christ Jesus. ele escreve aos crentes na igreja de Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. So he tells these Corinthians, you are sanctified in Christ. E assim ele diz a esses coríntios, vocês são santificados em Cristo. In Christ is a position, it is not an experience. Em Cristo é uma posição, não é uma experiência. So he says very clearly, you've been sanctified. E assim ele diz bem claramente, vocês são santificados. He's going to write to them, you also need to be sanctified in your walk, in your daily experience. Mas aí ele também diz, vocês também necessitam ser santificados na sua caminhada, na sua experiência diária. So how can I make my experience match my position? Então como é que eu faço para fazer a minha experiência se encaixar a minha posição? In
In the plan of God, He has sanctification that actually occurs in 3 phases. No plano de Deus, ele tem a santificação que de fato ocorre em 3 fases. Phase 1 Fase 1 is justification. é a justificação. So that when I put my faith in Jesus Christ, God does many things for me. E assim, quando eu coloco a minha fé em Jesus Cristo, Deus faz muitas coisas por mim. That's phase 1 salvation. I'm saved from the penalty of sin. É a primeira fase da salvação. Eu sou salvo da penalidade do pecado. The second phase of salvation is deliverance from the power of sin in my life. E a segunda fase da salvação é o livramento do poder do pecado em minha vida. And then the third phase of salvation will be when I receive my glorified body. E a terceira fase da minha salvação será quando eu receber o meu corpo glorificado. And when my sinful nature will be removed from me. Quando minha natureza pecaminosa será removida de mim. But here we see we have phase 1 salvation, which is freedom from the penalty of sin. E aqui nós temos a fase 1 da salvação, que é a liberdade da pena do pecado. And then we have salvation, what, in time? Yes. Okay. So in Philippians 2:12, he says that we should work out our own salvation. E aí nós temos agora a salvação no tempo, que é enquanto nós estamos vivendo aqui, e Filipenses 2:12 fala que nós devemos trabalhar a nossa salvação. People that don't understand that we have 3 phases of salvation get confused when they read this verse. E pessoas que não entendem que nós temos 3 momentos da salvação ficam confusas quando leem um versículo como esse. Because he's not saying work for your salvation, Porque ele não está dizendo trabalhe pela sua salvação. but rather he's saying we need to have a deliverance during our lifetime from the power of sin. Mas o que ele está dizendo é que nós precisamos ter um livramento durante a nossa vida aqui do poder do pecado. Because we have the sin nature that indwells us, and we need to have victory over that. Porque nós temos a natureza pecaminosa que trabalha dentro de nós e nós precisamos nos libertar disso. Okay, and James 1:21. E Tiago 1:21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. James is writing to people who are already saved. Tiago está escrevendo a pessoas que já são salvas. But he's saying you need to have humility so that you will receive the teaching of the Word of God. E ele está dizendo, vocês precisam ter humildade para vocês receberem o ensino da palavra de Deus. And this is able to deliver your souls from the consequences of the sin nature in your life. E isso será capaz de livrar as almas de vocês das consequências da natureza pecaminosa na vida de vocês. And it takes humility to say, I need the Word of God. E é necessário humildade para dizer, eu preciso da obra de Deus na minha I vida. need to know what God has said. I need to know what He has provided. Eu preciso saber o que Ele disse, o que Ele proveu para mim. And He is saying we need to receive that Word. E Ele está dizendo, nós precisamos receber esta palavra. And that's going to deliver us from the domination of the sin nature and all of the negative consequences of that. E isso há de nos salvar do domínio da natureza pecaminosa e das consequências disso. Okay, where are we? And so we have sanctification, as it says in Habakkuk 2:4, the just shall live by his faith. E assim nós temos a santificação, conforme está escrito em Abacuque 2:4, o justo viverá pela fé. All right, so we're going to look at the deliverance from the power of sin in Romans chapter 6. E assim nós vamos olhar agora em Romanos 6, da salvação, do livramento do poder do pecado.
First of all, there's positional sanctification. Em primeiro lugar, a santificação posicional. Since you are now in Christ, you should understand your new relationship to sin. Já que você está agora em Cristo, você deve compreender sua nova relação com o pecado. All right, so first of all, we have sin. Então, em primeiro lugar, temos o pecado. And now, there are a lot of statistics here. We're not going to take time to look at all of these things in any detail. E há muitas estatísticas aqui, nós não vamos ter muito tempo para ver os detalhes delas. But if you take a look at the word sin as it occurs in the book of Romans, E se você olhar a palavra pecado conforme ela ocorre em Romanos, it appears 39 times in the book. aparece 39 vezes na carta. 7 times in chapter 5, 7 vezes no capítulo 5, after verse 12. depois do verso 12. 16 times in chapter 6. 16 vezes no capítulo 6. 16 times in chapter 7. 16 vezes no capítulo 7. And only 5 times in chapter 8. E só 5 vezes no capítulo 8. Now, the point of all of this is to show that we're dealing with the subject of sanctification. E a questão em tudo isso é nos mostrar que nós estamos tratando com a santificação. But in chapters 5, 12 through 8, 17, this noun appears at least 40 times. Mas de capítulo 5, verso 12 até o 7, 5, 12, 2? 8, 7. Até o 8 e 17, say it again, please. At least 40 times. Pelo menos 40 vezes aparece. In the first 4 chapters, it appears only 4 times. E nos primeiros 4 capítulos só aparece 4 vezes. And after Romans 8:11, it only appears twice. E depois de Romanos 8 e 11 só aparece 2 vezes. So obviously what we're going to see here in chapter 6 is dealing with sin. That's the great focus. Então o que nós vamos ver aqui a partir do capítulo 6 é o lidar com o pecado, é o grande foco dessa passagem. Also, the plural form of sin, that is sins, is found only 3 times in Romans. E também a forma plural de pecado, que é pecados, só aparece 3 vezes em Romanos. So what's the point of talking about this? Então, por que nós estamos falando tanto disso? Well, Paul in this section is not focusing on individual sins. Paulo, nessa parte de Romanos, não está com o foco nos nossos pecados pessoais. He's focusing on sin as a principle. He's talking about the sin nature. Ele está falando do pecado enquanto um princípio, ele está tratando da natureza pecaminosa. And the verb to sin, E o verbo pecar, found 7 times in the book of Romans, encontrado 7 vezes na carta aos Romanos, 4 times in the sanctification chapters. 4 vezes nos capítulos de santificação. So what we see is the focus is on sin in the life of the believer. E o que nós vemos é o foco no pecado na vida do He's crente. not talking about sin in the unbeliever. Não está falando do pecado no descrente. There are a lot of Christians who have a very fuzzy idea about sin. Porque tem muito crente com uma ideia esquisita a respeito de pecado. And there are some people who say, oh, if you are really a Christian, then you wouldn't commit certain sins. E eles dizem assim, se você fosse mesmo um cristão, você não cometeria certos pecados. No real Christian would do that. Nenhum cristão de verdade faria isso. And that's just not true. E isso não é verdade. And if we study these chapters, we will see this is talking about the Christian and his struggle with sin. Nós, ao lermos esses capítulos, vamos ver que ele está falando do cristão e a sua luta contra o Because pecado. the Christian can and does commit any sin
that the unbeliever can commit. Porque o cristão, de fato, pode e comete qualquer pecado que o descrente comete. So God cares about your attitude towards sin in your Christian life. E assim Deus se importa com a sua atitude pecaminosa na sua vida cristã. Now, something also you should note is that the Greek noun for sin is most often in the singular rather than in the plural. E o que você deve perceber também é que o termo grego, o substantivo para pecado, aparece na maioria das vezes no singular. And this is significant. E isso tem sua razão de ser. And in Romans 5 through 8, in the original text, we usually have the word sin with the definite article. E em Romanos, de 5 a 8, nós temos, pelo menos no original, a palavra pecado no singular e com o artigo definido. So it's not just sin, but it's the sin. E, portanto, não é simplesmente pecado, mas é o pecado. Well, we say the sin what? E nós dizemos o pecado o quê? And Romans 7 verses 17 and 18 tells us the answer. E Romanos 7, 17 e 18 nos dá a resposta. It's the sin nature. É a natureza pecaminosa. So the sin E assim, o pecado refers to the indwelling sin, the sinful nature of a person. refere-se ao pecado que habita em nós, a natureza pecaminosa. So, in summary, E assim, resumindo, when Paul referred to sin in the believer's life, he purposely used the singular form of the word sin. quando Paulo se referia ao pecado na vida do crente, ele propositalmente usava a forma singular da palavra pecado And this indicates the source of sin in your life. para indicar a fonte de pecado em sua vida. So he's not dealing with the product of sin. E assim ele não está lidando com os produtos do As pecado, we think about sins, all the lists of sins. não está tratando dos pecados, as listas de pecado. And so Paul is going to focus on the root and not on the fruit. E assim Paulo está com o foco na raiz e não nos frutos. We have to deal with the source. Temos que lidar com a fonte. And you see, you'll never really deal with the issue of sin by dealing with your individual sins. Porque você nunca lida com a questão do pecado lidando com os pecados individuais. We've got to go to the root. We've got to go to the sin nature itself. Nós temos que ir à raiz, à própria natureza pecaminosa. I went into a very large Christian bookstore. Eu fui para uma livraria cristã bem grande. And they had row after row after row of books on what they titled self-help. E eles tinham fileiras após fileiras de livros intitulados de autoajuda. And they had all these books. E todos esses livros. Of course, if you could help yourself, you wouldn't need the books, right? É, claro, se você não consegue se ajudar, você vai precisar do livro, né? But what I noticed as I began reading the titles, E eu percebi, ao começar a ler os títulos, how to deal with this problem, a this sin, a different sin. como lidar com esse problema, com esse outro problema, com esse pecado, com esse outro pecado. And many of these books are very popular. E muitos desses livros são bem conhecidos. But the problem is somebody gets a book to deal with a particular sin issue in their life. Mas a questão é, a pessoa adquire um livro para tratar de um certo pecado na sua vida, So maybe they deal with that sin. e talvez eles lidem com esse pecado. But then they have to come and get another book to deal with another sin. Mas aí eles têm que adquirir outro livro para lidar com outro pecado. And the problem with this is you'll never come to the end of sins. E o problema disso é que você nunca vai chegar no final dos pecados. What we need to do is to deal with the source of the problem. E o que precisamos fazer é lidar com a fonte do problema. If I know how to deal with the source, then I can deal with any of the sins that happen to come along. Porque se eu sei lidar com a fonte, eu sou capaz de lidar com todos os
problemas que vierem em See, seguida. that's why we need to get the theology first, É por isso que nós precisamos da doutrina primeiro. and then we can make application. E aí podemos fazer aplicação. Also, it's very interesting that in the sanctification chapters, the world and the devil are absent. E é interessante ver nesses capítulos sobre santificação que mundo e Satanás estão ausentes. Too often, Christians blame Satan and the world for all of their sin problems. Porque muitas vezes os crentes culpam Satanás e o mundo pelos seus problemas de pecado. The devil made me do it. Ah, o diabo me fez fazer isso. Or sometimes you say, oh, the devil really got a hold of him. Ou alguém diz assim, ah, o diabo pegou firme nele. Or the problem is the world out there with all of its temptation. Ou então o problema é esse mundo aí fora com todas as suas tentações. And so we want to find someone or something to blame. E com isso a gente quer encontrar alguém ou alguma coisa para culpar. But the truth is that most of our problems come from the inside. Mas a verdade é que a maioria dos nossos problemas vem de dentro de nós. The problem is your own sinful nature. O problema é a nossa própria natureza pecaminosa. It's your own flesh that is tempting you to go away from God. É a sua própria carne que está te tentando para te afastar de Deus. So we need to start looking into the mirror of the Word of God so we see what we are really like on the inside. E assim precisamos começar a olhar no espelho da palavra de Deus para podermos enxergar o que está lá dentro de nós. All right, Romans 6:1. Romanos 6:1. What shall we say then? Shall we go on sinning that grace may abound? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Now, what a strange question. Que pergunta estranha. But the thinking is this. Mas o pensamento é assim: I sin eu peco and God forgives. e Deus perdoa. So there is more grace the more I sin. Então, há mais graça, existe mais graça quanto mais eu pecar. Well, let's go on sinning then, and God will get more glory by forgiving me. Então, vamos pecar cada vez mais para Deus receber cada vez mais glória quando Ele me perdoa. I mean, people really get mixed up in their thinking. Sabe, as pessoas realmente misturam tudo no seu pensamento. Well, should we continue in sin so that God might demonstrate more grace? Então, permaneceremos no pecado para que seja a graça maior ainda? Why shouldn't we go on sinning? Por que não devemos continuar pecando? I mean, it's interesting. If you ask people, should you go on sinning, they will say no. É interessante porque se você perguntar às pessoas, a gente deve continuar pecando, pecar mais e mais, eles vão falar não. But why? Mas por quê? If you ask, why should you not go on sinning? Se você perguntar por que você não deve continuar pecando, Why should you stop sinning? por que você deve parar de pecar? Well, people say sin's bad for you. As pessoas dizem porque o pecado faz mal para nós, Sin offends God. o pecado ofende a Deus, Not good for your health. não é bom para a sua saúde. If you sin, you submit to the world and the devil. Se você pecar, você vai se submeter ao mundo e a Satanás. If you sin, then God will discipline you. E se você pecar, Deus vai te disciplinar. Or people come up with some other explanation. Ou então as pessoas vêm com algum outro tipo de explicação. And all of these would be valid. I mean, don't go on sinning because. E tudo isso é válido, né? Não continue a pecar porque... But it's interesting what Paul says here. Mas é interessante o que Paulo diz aqui. He asked this question Ele faz essa pergunta because he had stated that God's grace is always greater than sin's ability to condemn. porque ele diz que a graça de Deus é sempre maior do que a capacidade do pecado de condenar. No matter how much you sin, God has greater grace. Não importa o quanto você pecar, Deus tem uma graça maior. And when sin abounds, grace superabounds. E quando o pecado abunda,
a graça de Deus superabunda. So should we go on sinning? Então, devemos continuar pecando? Well, he says, absolutely not. Ele diz, de modo nenhum. And then he gives an amazing answer to the question E aí ele dá uma resposta maravilhosa para essa pergunta. of why not sin. Do porquê não pecar. Something we wouldn't think of. Algo em que nós não pensaríamos. Whoops, let's go back here. Because how shall we who died to sin live any longer in it? Como veremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Now, we died to sin. Nós morremos para o pecado. I can remember reading that when I was young. I could not understand that. E eu me lembro quando era mais jovem, lendo isso e não entendendo. We died to sin. Nós morremos para o pecado? And yet I knew I struggled with sin, and I really could not grasp this. E eu lembro que eu lutava contra o pecado, então eu não alcançava essa ideia. And when explaining why we shouldn't sin, Paul reasons differently from most Bible teachers. E quando explicando por que nós não devemos pecar, a razão de Paulo é diferente da maioria dos ensinadores bíblicos. Why shouldn't we sin? Por que não devemos pecar? Because we died to sin. Porque nós morremos para o pecado. Well, what does that mean? E o que é que isso significa? Now, he does not say that our sin nature is dead. Ele não diz que nossa natureza pecaminosa está morta. Notice he says, we died to sin. Ele diz que nós morremos para o pecado. He did not say sin died in us. Ele não diz o pecado morreu em nós. The sin nature is not dead. A natureza pecaminosa não está morta. It's very much alive. Ela está bem viva. And so we are not dead to sin, but we are dead to sin, but the sin nature is not dead. Então, nós estamos mortos para o pecado, mas a natureza pecaminosa não está morta. So he said, we died to sin, how shall we live in it? E assim ele diz, nós morremos para o pecado, como vamos viver nele? Dead people don't live in their old house. Pessoas mortas não vivem na sua casa antiga. They don't participate in old relationships. Não participam dos relacionamentos que tinham Dead antes. people feel no pain. Não sentem dor. And with death comes separation. E com a morte vem a separação. So we died to sin, so how should we live in sin? E assim, nós morremos para o pecado, como vamos viver para ele? Ou nele? And we are not to continue in sin because our relationship with the sin nature is no longer the same. Não devemos mais pecar porque o nosso relacionamento com nossa natureza pecaminosa já não é a mesma. We are to consider ourselves dead to sin. Devemos nos considerar mortos para o pecado. Now, when he talks about sin here, E quando ele fala do pecado aqui, it's sin in the singular with the definite article. é pecado no singular com o artigo definido. So you don't have a definite article here, do you? Oh, okay. So it's the sin. Então, quando ele fala no pecado, a gente entende que é em It's talking, o pecado. it's talking O about your sin pecado. nature. E ele está falando da natureza pecaminosa. So we have positional sanctification, E assim nós temos a santificação posicional. and you need to know your new relationship to sin. E você precisa conhecer o seu novo relacionamento para com o pecado. So why not continue sinning so that grace might abound? Então, por que não continuar pecando para que a graça abunde?
Because we are dead to the sin nature. Porque estamos mortos para a natureza pecaminosa. Now we need to understand that. E precisamos compreender isso. What does this mean? O que é que isso significa? Now when he says we died to sin, he is talking only about believers. E quando ele diz nós morremos para o pecado, ele está tratando somente de crentes. And when it says that we died to sin, this is a positional truth. E quando ele diz que nós morremos para o pecado, isso é uma verdade posicional. So that we should no longer live in it, refers to our practice. E quando diz não devemos mais viver nele, está falando da nossa prática. So you need to know and understand the difference between your position in Christ and your condition or your eternal state in Christ versus your present experience. Então precisamos compreender a nossa posição em Cristo e a nossa situação eterna em Cristo versus a nossa experiência diária. Let me see if I can find that slide that we had last night. Deixa eu ver se eu consigo achar aquele slide que nós usamos a noite passada, Which I think will help. porque eu acho que vai ajudar. Well, we can start here. Our three phases of salvation. As nossas três fases da salvação. Phase 1 is justification. A primeira é a justificação. Phase 2 is our Christian life. A segunda é a nossa vida cristã. Phase 3 is glorification. A terceira é a glorificação. Phase 1 is positional sanctification. A primeira fase é santificação posicional. Phase 2 is called progressive or experiential A sanctification. segunda fase é chamada de progressiva ou experimental. And then we have ultimate sanctification. E aí temos a santificação final ou completa. So we have freedom from the penalty of sin. E assim nós temos ali, ó, libertos da pena do pecado. And then we have liberty from the power of sin in our life. Depois libertos do poder do pecado em nossa vida. And then liberty from the presence of sin altogether. E depois libertos da presença do pecado completamente. Okay. Now we saw last night that this is the gospel message. Christ died for our sins. Vimos ontem à noite que essa é a mensagem do Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados. And when you put faith in Jesus Christ, E quando você coloca fé em Cristo Jesus, you are baptized into Christ. você é batizado em Cristo. This is a ministry of the Holy Spirit called baptism. E esse é um ministério do Espírito Santo chamado batismo. 1 Corinthians 12:13. 1 Coríntios 12, 13. By means of one Spirit we were all baptized into one body. Em um só Espírito somos todos batizados em um só corpo. That one body is the body of Christ. E esse um só corpo é o corpo de Cristo. And this is what forms the church, the body of Christ. E isso é o que forma a igreja, o corpo de Cristo. So we are said to be in Christ. E assim a Bíblia diz que nós estamos em Cristo. And in Christ we are a new creation. E em Cristo nós somos uma nova criação. And in Christ we are sanctified. E em Cristo nós somos santificados. In 1 Corinthians 1:2 it says you are sanctified in Christ. Em 1 Coríntios 1 e 2 diz que nós somos santificados em Cristo. Now, when we are identified with Christ through this baptism of the Spirit, E quando somos identificados com Cristo através desse batismo no Espírito, we are identified with Jesus Christ in his death on the cross. somos identificados com o Senhor Jesus Cristo na sua morte na cruz. We are baptized into his death. Somos batizados na sua morte. We are identified with Jesus Christ in his death on the cross for our sins. Somos identificados com o Senhor Jesus Cristo na sua morte na cruz pelos nossos pecados. We are identified with Christ in his burial, Somos identificados com Cristo no seu enterro, in his resurrection, na sua ressurreição and in his present position at the Father's right hand. e na sua posição presente à direita do Pai. All of this is positional, Tudo isso é posicional and it is not our experience in life. e não é a nossa experiência no dia a dia. But God has a plan for you in time,
Mas Deus tem um plano para você durante a vida. so that you are to be spiritual Que é que você seja espiritual in your daily walk. na sua caminhada diária. Now, even if you sin, E para que ainda que você peque, you are still in Christ. você ainda está em Cristo. But you can walk in darkness and under the power of your sin nature. Mas é possível andar nas trevas e sob o poder da natureza espiritual. Now, when Paul writes in Romans 6 that we have died to sin, E quando Paulo escreve em Romanos 6 que nós morremos para o pecado, this is talking about our position, ele está falando da nossa posição. because we are identified with Christ in his death on the cross. That relates not only to personal sins, but also to our sinful nature. Porque nós estamos então nos identificando com Cristo Jesus na sua morte na cruz, e isso se relaciona não só com os nossos pecados pessoais, mas a nossa posição em Cristo. Okay. Uh-oh. Now what have I done? I don't understand. All right, where was I? So you need to know the difference between your position in Christ and your present standing in life. E assim você tem que claramente saber e compreender a diferença entre sua posição em Cristo e a sua condição. In your position in Christ, that's perfect, it's complete, E a sua posição em Cristo já está perfeita, já está completa, but your experience in time, you still have the sin nature and you may be carnal. mas na sua experiência da vida você ainda tem a natureza pecaminosa e ainda é possível você ser carnal. Well, let's look at what it does not mean when it says we died to sin. Então vamos ver o que é que não significa quando a Bíblia diz que nós morremos para o pecado. It doesn't mean that the sin nature is dead. Não significa que a natureza pecaminosa morreu. Your sin nature will not be eradicated, and it is not gradually eliminated. A sua natureza pecaminosa não é erradicada e também não é aos poucos eliminada. Also, it does not mean that you must cause yourself to die to the sin nature. Também não significa que você deve fazer com que você morra para a natureza When Paul pecaminosa. says we died to sin, he states that as a fact. Porque quando Paulo diz que nós morremos por pecado, ele já coloca isso como um fato. It's not a command. Não é uma ordenança. So it doesn't mean that you are in the process of dying to the sin nature. Então não significa que nós estamos no processo de morrer para a natureza pecaminosa, But rather, it's something that happened at a moment of time when you put faith in Christ. mas em vez disso é algo que aconteceu num certo momento na sua vida quando você colocou a sua fé em Cristo Jesus. And also, when it says that we died to sin, it doesn't indicate that you have to crucify yourself or crucify your sin nature. Também não quer dizer, quando diz que você morreu para a sua natureza pecaminosa, que você tem que se crucificar ou crucificar a sua natureza pecaminosa. There are some people who teach something that's called self-crucifixion. Porque tem alguns ensinando aí a autocrucificação, And what they're talking about is self-denial. e do que eles estão realmente falando é a autoabnegação. And what you have to do is just learn how to deny yourself, and that this will defeat the sin nature. E o que eles dizem que o que você tem que fazer realmente é aprender a negar a si mesmo, e isso vai dar conta da sua natureza pecaminosa. But we saw last night that even if you go live in a cave somewhere, this does not eliminate
your struggle with the sin nature, Mas nós vimos ontem à noite que ainda que você vá morar numa caverna, isso ainda não te alivia de lidar com a sua natureza pecaminosa. excuse me, I've got to set this up again. Okay. In Colossians chapter 3, Em Colossenses capítulo 3, well, let's go back a couple verses. Okay. There are people who set up these rules, don't touch, don't taste, don't handle. então há pessoas que fazem essas regrinhas, né? Não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro. And he said that this is all about things in this world, things that are going to perish. E ele diz, isso são todas coisas desse mundo, coisas que vão se destruir. And they have a lot of things that are commandments and doctrines of men. E essas pessoas têm muitas coisas que são só ordenanças de homem. And so often they come up with this list of things that you should not do. E assim, muitas vezes eles vêm com essa lista de coisas que você não deve fazer. Now in verse 23, E no verso 23, read that. tais coisas com efeito têm a aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e da falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. They are of no value in your struggle against sin. Elas não têm valor algum na sua luta contra o pecado. You see, it's not a matter of crucifying yourself. Então não é uma questão de se crucificar. And our human efforts to crucify our sin nature only result in frustration. E os nossos esforços humanos em crucificar a velha natureza só resultam em frustração. Because the spiritual life, you see, primarily is something lived on the inside. Porque a vida espiritual, ela é em primeiro lugar algo vivido aqui dentro. We need to learn how to be right with God Precisamos aprender a como estarmos bem com Deus and how to use God's provision e como usar a provisão de Deus, rather than simply relying on our own human determination. em vez de simplesmente nos apoiarmos na nossa própria determinação humana. So what does dead to sin mean? Então, o que significa estar morto para o pecado? It means I'm dead to my sin nature by virtue of the fact that I was positionally crucified with Christ. Significa que eu estou morto para o pecado por causa da minha posição de que eu morri com Cristo. In his death, Jesus died to the whole realm of sin, including sins and the sin nature. Porque na sua morte, Cristo morreu para todo o âmbito do pecado, incluindo o pecado como natureza pecaminosa e os pecados. So in Romans 6:10, E assim, em Romanos 6 e the 10, death that Christ died, he died to sin once and for all. pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Now sin here is sin in the singular with the definite article referring to the sin nature. E o pecado aqui é o pecado no singular, com o artigo masculino, querendo dizer a natureza pecaminosa. So not only did Jesus die with reference to personal sins, Então, não somente o Senhor Jesus morreu relacionado aos pecados pessoais, but he also died to the sin nature. mas ele também morreu para a natureza pecaminosa. So that in Galatians 2:20, E assim, em Gálatas 2 e 20, Paul now says, I have been crucified with Christ, and I'm no longer living. ele diz, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive. How am I crucified with Christ? Como eu estou crucificado com Cristo? In Colossians 3:3, Em Colossenses 3 e he 3, says, you died,
Ele diz: vocês morreram. What kind of death is this? E que morte é essa? It's a positional death. É uma morte posicional. It's our identification with Jesus Christ. É a nossa identificação com Cristo. So this means that in God's view, every believer has been crucified with Christ. Isso significa que, à vista de Deus, todo crente foi crucificado com Cristo. And so in Christ we are positionally dead. E assim, em Cristo, nós estamos posicionalmente mortos. And therefore we have been separated or freed from the sin nature's right to rule over us. E por isso fomos separados e libertos do direito da natureza pecaminosa de reinar em nossas vidas. The sin nature has no authority over you. A natureza pecaminosa não tem autoridade sobre você. And so now, because of our identification with Christ, we have a new identity. E agora, com a nossa identificação com Cristo, nós temos uma nova identidade. All right, in Romans chapter 6, E em Romanos capítulo 6, in verse 3, verso 3, don't you know, ou porventura ignorais, as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into his death. que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Now there is no water in Romans chapter 6. E não há água em capítulo 6 de Romanos. And this is not talking about water baptism. This is talking about spirit baptism. Não está falando do batismo nas águas, está falando do batismo no Espírito. We were baptized into his death. We're identified with Christ in his death on the cross. Nós fomos batizados na sua morte, ou seja, nós fomos identificados com a morte de Cristo na cruz. So in verse 4, we were buried with him through baptism into death. E assim no verso 4, fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo, So that as a result, para que como resultado, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we should walk in newness of life. como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. For if we have been united together in the likeness of his death, we shall also be in the likeness of his resurrection. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Through this baptism of the Spirit, we are united with Jesus Christ. Através desse batismo do Espírito, nós somos unidos ao Senhor Jesus Cristo. We are actually identified with Christ. We are united to him. Nós estamos realmente unidos com o Senhor Jesus Cristo. We are in Christ. Estamos em Cristo. All right, we need to know about our new standing in Christ. Então precisamos saber sobre a nossa nova posição em Cristo. So, according to Romans 6:3, into what have you been baptized? Então, de acordo com Romanos 6 e 3, você foi batizado em quê? We were baptized into Christ. Fomos batizados em Cristo. Now, the word baptized always has the concept of identification. E a palavra batismo sempre traz o conceito de identificação, To be placed into, de ser colocado em, so that there is an actual identification. para que haja de fato uma identificação. So every believer has been identified with Christ in our new birth. E assim todo crente foi identificado com Cristo em seu novo nascimento. And this is something that needs to be taught to the young believer. E isso é algo que precisa ser ensinado ao novo crente. And we're told that we have been blessed with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Porque a Bíblia nos ensina que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais no âmbito celestial em Cristo. And we need to understand what those spiritual blessings are. E precisamos compreender quais são essas bênçãos. But too often people don't know that they are in Christ.
Mas muitas vezes as pessoas não sabem que elas estão em Cristo. And that is a permanent and eternal relationship that cannot be broken. E esse é um relacionamento, uma relação eterna que não pode ser quebrada. That no matter what happens in your life, you will always be in Christ. Então, não importa o que aconteça na sua vida, você sempre estará em Cristo. And in Christ you share his life E em Cristo você compartilha da sua vida and many, many other things. e muitas, muitas outras coisas. And we need to teach these things to Christians, E nós precisamos ensinar essas coisas aos cristãos. because this is where we get our confidence. Porque é aí onde nós conseguimos a nossa confiança, This is where we get our motivation for spiritual living. onde recebemos nossa motivação para a vida espiritual. Because we know what we have, because we are united with Christ. Porque nós sabemos o que nós temos, porque nós estamos unidos a Cristo. So every believer has been identified with Jesus Christ through the baptism of the Spirit. E assim todo crente se identificou com Cristo Jesus através da morte dele e do batismo pelo Espírito. So Paul says, don't you know? E assim Paulo diz, vocês não sabem? And you see what happens if we don't know, then the sin nature is going to dominate us. Porque o que acontece é que se nós não soubermos essas coisas, a natureza pecaminosa vai nos dominar. But if we know what God has provided for us, then we have a basis for victory. Mas se nós soubermos o que Cristo fez por nós, então nós teremos uma base para a vitória. But too often we just tell people, stop sinning, Mas o que nós fazemos muitas vezes é dizer para as pessoas, pare de pecar. and we're not able to do that. E nós não conseguimos fazer isso. Instead, we need to be teaching people these spiritual truths. E o que nós devemos fazer, em vez disso, é ensinar essas verdades espirituais. So, we've been baptized into Christ in his death. E assim nós somos batizados em Cristo na sua morte. Now, when it says we've been baptized into his death, it means we are identified with the work that he did on the cross. E quando diz que fomos batizados na sua morte, significa que nós estamos nos identificando com a obra que ele fez ali. And it says we were buried with him through baptism. E diz que nós fomos sepultados com ele no batismo. So I was buried with Christ. E eu fui sepultado com Cristo. And in his resurrection, I'm identified with Christ, E na sua ressurreição, eu me identifico com Cristo. so that just as I'm identified with him in his resurrection positionally, this can have an impact on my daily life. E aí, ao eu ser identificado com ele posicionalmente na sua morte, isso pode ter um impacto na minha experiência diária. So in Romans 6:4, E assim, em Romanos 6:4, that just as Christ was raised from the dead, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, we should walk in newness of life. assim também andemos nós em novidade de vida. That's our experience. Essa é a nossa experiência. I need to understand my identification with Christ. Eu preciso compreender a minha identificação com Cristo. That's why Paul in Philippians chapter 3 says that I may know him and the power of his resurrection. E é por isso que Paulo em Filipenses 3 diz para que eu o conheça e conheça o poder da sua ressurreição, Being conformed to his death. que é estar em conformidade com a sua morte. So you need to recognize that you have an identity in Christ, Então você precisa reconhecer que tem uma identidade em Cristo, but many people don't know their identity in Christ, and so they get very confused. mas muitas pessoas não entendem a sua identidade em Cristo e assim elas ficam muito confusas. And God sees you as one who died, was buried, and raised again in Christ. E Deus te vê como alguém que morreu, foi sepultado e ressuscitou em Cristo. Now, you may not see yourself this way, but God sees you this way. Talvez você não se veja assim, mas Deus te vê assim. And this is true for every Christian. E isso é válido para todo cristão.
You died with Christ. Você morreu com Cristo. You were buried and resurrected with Christ. Você foi sepultado e ressurreto com Cristo. And you now have a position with Christ in the heavenly places. E agora você tem uma posição com Cristo, em Cristo, nos lugares celestiais. In Ephesians 2:5, E em Efésios 2 e 5, he says we have been made alive together with Christ. diz, nos deu vida juntamente com Cristo. And God has raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. We need to know this. Precisamos saber essas coisas. So God wants you to identify yourself in this way. E assim Deus quer que você se identifique dessa maneira. So you don't have to make yourself dead. Então, você não tem que se fazer morto. You already died. Você já morreu. And you've been raised to newness of life. E você foi ressurreto para novidade de vida. Because this is true of Christ, it's true of you too, E por- because you're identified with Him. E porque isso é uma realidade para Cristo, isso é uma realidade para você também, porque você se identificou com Ele. And in fact, you've been united with Him. De fato, você está unido a Ele. And your understanding of this will have a tremendous impact on how you live your Christian life. E a sua compreensão dessa verdade vai ter um tremendo impacto em como você vive a sua vida cristã. So are you going to walk in the victory that Christ has already won for you, the victory over your sin nature? E assim você vai andar na vitória que Cristo, através da sua morte por você, já conquistou sobre a sua natureza pecaminosa. Or are you going to walk in ignorance Ou você prefere andar na ignorância and always be victim to the work of this sin nature? e assim virar sempre uma vítima da obra da natureza pecaminosa? So your position in Christ is important to God. E assim a sua posição em Cristo é importante para Deus. Now our future bodily resurrection is of course based on God's view that we already died in the death that Christ died. E assim também a nossa a ressurreição futura do novo corpo é baseado nessa consciência de Deus de que você morreu e ressuscitou com Cristo. So certainly we will be in the likeness of his resurrection. E assim também, com certeza, nós estaremos na semelhança da sua ressurreição. That's guaranteed to us. Isso está garantido para nós. And so we ought to walk on this basis. E assim nós devemos andar com base nisso. So because God sees you as having died in Christ and united with him, one day he will literally raise you from the dead. E assim, porque Deus vê a você como tendo morrido em Cristo e assim sido unido a Ele, Ele um dia literalmente irá levantá-lo dentre os mortos. All right, in Romans 6:6, E em Romanos 6, verso 6, knowing this, that our old man was crucified with him, sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, so that the body of sin might be done away with, para que o corpo do pecado seja destruído so that we should no longer be slaves of sin. e não sirvamos o pecado como escravos. Now, we have here the old man. Nós temos aqui o velho homem. Now, the old man is your life as an unbeliever. O velho homem é a sua vida enquanto It's descrente. what you were before you were saved. Era o que você era antes de ser salvo. It's your unregenerate self. É a sua pessoa ainda não regenerada. So, our old unregenerate self, this is what you were in Adam before you were saved. Então isso é o que você era em Adão antes de ser salvo. So what you were in Adam, that has died. E aquilo que você era em Adão morreu. So that we are no longer in Adam, we're no longer related to him. E assim não estamos mais em Adão, não temos mais essa relação com ele. Now, you need to note that the
old man is not the same as the sin nature. E é importante saber que o velho homem não é a mesma coisa que a natureza pecaminosa. So the body of sin here, E assim, o corpo do pecado that's aqui not the same as the old man. não é a mesma coisa que o velho homem. They're different. São diferentes. So the old man here is your position in Adam, your unregenerate self. Porque o velho homem é a sua posição em Adão, aquele seu ser ainda não regenerado. And the body of sin in this verse is a reference to your sinful nature. E o corpo de pecado, aqui nessa referência, está falando da sua natureza pecaminosa. Now this says that our old man was crucified. E aqui está dizendo que o nosso velho homem foi crucificado. Well, that is a legal situation of condemnation, capital punishment. E essa é uma situação legal de condenação, de pena capital. So your old man was punished by capital punishment, the death penalty. E assim, o seu velho homem foi punido com a morte, com a pena capital. But we have this body of sin. Mas nós temos esse corpo de pecado. Now it says that the body of sin might be done away with. E ele diz que o corpo de pecado seja destruído. Now what does your word here mean? Destroyed? Yes. Not a really good translation. O termo destruído ali não é uma boa tradução. The Greek word here that you have translated destroyed, A palavra grega aqui, da qual nós temos a tradução destruído, it means to render powerless. significa deixar sem poder. It means to put something out of commission, Significa tirar alguma coisa de ação, da atividade. to strip something of its power. É tirar a força, o poder que aquilo tem. And so it's not saying that the old man has been, or the body of sin has been destroyed, Então não é dizer que o corpo de pecado seja destruído, but it is saying it has been stripped of its power, its authority. mas sim que ele foi destituído do seu poder, da sua autoridade. Meaning it doesn't have authority over you. Significando que ele não tem autoridade sobre você. So the body of sin has been left inoperative, stripped of its power over us. E assim, o corpo de pecado foi deixado inativo, sem o poder para ter autoridade sobre nós. Part of the problem that we have, though, is we are so accustomed to obeying it. O problema, ou pelo menos parte dele, é que nós estamos tão acostumados a obedecer essa natureza. That when it tells us to jump, E ela manda a gente pular, we jump. a gente pula. We're just so used to obeying it, A gente está tão acostumado a obedecê-la, but we don't have to. mas a gente não tem que obedecer à velha natureza. So this phrase where it says destroyed, E assim, essa expressão destruído, it hasn't been annihilated. It's still in the body. a natureza pecaminosa não foi aniquilada, ela ainda está em nós. But our sin nature was rendered powerless over us so that we wouldn't have to serve it as a slave any longer. Mas ela foi destituída do seu poder para que nós não tenhamos que servi-la mais. Na NVI tem uma nota para explicar que destruído é deixar sem poder. Eles traduzem destruído, mas tem uma nota embaixo. Os irmãos ouviram isso? A NVI tem uma nota de rodapé para explicar que esse destruído significa deixado sem poder. Ponto para a NVI. He was explaining that the NIV in Portuguese has a footnote saying that this destroyed means rendered powerless. Okay, good. Que bom. Means I got it right. Significa que ele entendeu direitinho? Or they got it right. I don't know. Ou eles entenderam direitinho? Não sei. Presente. Qual palavra bíblica caberia no destruído
Blindado. Blindado. Inglês, blindado. What is it when you have those police cars that the bullet won't go through? They are what? Bulletproof? What? Impervious, Okay, so would bulletproof be a good idea in this word that was rendered destroyed in our language? no, that's not the idea. Não é a ideia. The idea is that, let's say some person had great authority. A ideia é assim, suponhamos que alguém tem uma grande autoridade. Former president. O presidente antigo. And now he has been put into prison. E agora ele foi colocado na prisão. So he now has no authority. Então agora ele não tem mais autoridade. I mean, Sabe que não é assim, não, né? Armored. He meant to say armored. yeah, well, this word means that the body of sin has been stripped of its power. O que essa palavra significa realmente é que o corpo do pecado foi destituído do seu poder. Okay, all right. Igual a gente acredita que vai acontecer com o Lula. So the sin nature, not the body, is the thing that's rendered powerless. Então a natureza pecaminosa, não o corpo, é o que é destituído de poder. And body of sin here, it's the body of the sin, literally. Então o corpo de pecado aqui é o corpo deste pecado, literalmente. Okay. And when it says the body, Porque quando ele diz o corpo, okay, we should understand also that the body has facets. Where are we? porque quando ele diz o corpo, ele está dizendo que o corpo tem facetas, tem lados. Just as your body has various parts to it, Assim como o seu próprio corpo tem várias partes, so the sin nature has various facets to it, as we saw last night. assim também a natureza pecaminosa, ela tem vários aspectos, With como your nós vimos area of ontem. strength, your area of weakness, Ou seja, a sua área de força, a sua área de fraqueza, with your tendency toward lasciviousness or toward asceticism, com a sua tendência ou para a lascívia ou para o asceticismo, the lust pattern. o padrão de concupiscência. And so we have this body of the sin nature. E assim nós temos esse corpo da natureza pecaminosa. But whatever facet of the sin nature, he's saying it has been stripped of its power. Mas seja qual for o aspecto da natureza pecaminosa, a Bíblia está dizendo que ele foi destituído do seu poder. Now the human body is under God's curse. E o corpo humano está sob a maldição de Deus. It hasn't been glorified yet. Ele não foi glorificado ainda, But the human body is not the real problem in your life. mas o corpo humano não é o problema real na sua vida. When we talk about a struggle with the flesh, it's not talking about your physical body. Quando fala da luta contra a carne, não está falando do seu corpo The físico. human body is not intrinsically evil. O corpo humano não é intrinsecamente mal, Now, Greek philosophy said, oh, the body is evil. porque a filosofia grega diz, sim, o corpo ele é mal, ele é ruim. They taught that anything physical is evil. Eles ensinam e ensinavam que qualquer coisa física é malévola. That's why the Corinthians didn't want to believe in resurrection. É por isso que os coríntios não queriam crer na ressurreição. Because they thought if you have a body, that's evil. Porque se você vai ter um corpo, isso é mal. So they just wanted something that was spiritual. E assim eles só queriam algo espiritual. Paul says, no, we're going to have a real body in resurrection. E Paulo diz, não, nós vamos ter um corpo real na But the ressurreição. body is not intrinsically evil, and it is not the cause of sin in your life. Mas o corpo não é intrinsecamente mal e não é a causa do pecado na sua vida.
God, the Holy Spirit, indwells your physical body. Porque Deus, na pessoa do Espírito Santo, habita no seu corpo físico. If your body is intrinsically evil, the Holy Spirit wouldn't live there. Se o seu corpo fosse intrinsecamente mau, o Espírito Santo não habitaria nele. And God tells us to present our bodies as living sacrifices, E Deus nos manda apresentarmos os nossos corpos como sacrifícios and vivos. He won't accept that which is unclean or evil. E Ele não vai aceitar aquilo que é impuro, que é mau. Okay. But that part of you that is intrinsically evil is your sin nature. Mas a parte de cada um de nós que é intrinsecamente má é a nossa natureza pecaminosa. And it's when your sin nature rules in your mortal body that your body becomes the instrument or vessel for sin. E é quando a sua natureza pecaminosa domina a sua vida que o seu corpo se torna um instrumento, um vaso de coisas ruins. So those that teach that the sin nature is eradicated at salvation, they teach that the problem in the Christian life is related to our body. E assim as pessoas que ensinam que a velha natureza, a natureza pecaminosa foi erradicada no momento em que eu criei, eles ensinam que o problema de pecado está com o nosso corpo. So they say, well, you've got these channels in your brain, Eles dizem assim, existem esses canais na sua mente, patterns that were established prior to salvation. padrões que foram estabelecidos na salvação. And they say that the answer in the Christian life is to retrain the brain and form new habits. E eles então ensinam que a resposta é você treinar a sua mente e formar novos hábitos. Well, it's possible for you to change your behavior and still not be spiritual. Porque é possível você mudar o seu comportamento e ainda assim não ser espiritual. I mean, unbelievers can and do change their behavior. Os descrentes conseguem e de fato eles fazem mudar o seu comportamento. Doesn't mean they're pleasing God. Não significa que eles estão agradando a Deus. Same thing in the Christian life. Mesma coisa na vida cristã. Yes, we need to conform our behavior to the standards of God's Word. Sim, precisamos conformar o nosso comportamento ao padrão da palavra de But Deus. this is not simply a matter of retraining your brain, Mas isso não é simplesmente uma questão de retreinar o seu cérebro. but rather it becomes a matter of applying the Word of God to your thinking and to your actions. Na verdade, o que ele é uma questão de aplicar a palavra de Deus na sua vida e nas suas atitudes. So there are people who think that holiness comes by controlling the body. E assim, existem pessoas acreditando que a santidade vem pelo controlar do seu corpo. But Jesus said the problem is what comes out of the inner man. Mas Jesus diz que o problema está naquilo que sai do homem interior. That's what defiles us. Isso é o que nos It's the sin nature, that inner man. Isso é o que nos derruba, é a natureza pecaminosa, é o homem interior, é o que nos corrompe. So God has rendered this body of sin, that is the sin nature, powerless. E assim, will you repeat that, please? God redeemed E this. assim Deus redimiu este corpo, Deus tornou esse corpo de pecado sem poder. That is, the sin nature does not have authority over me. A natureza pecaminosa não tem autoridade sobre mim. And so the phrase body of sin is not the human body. E assim, a expressão corpo do pecado não é o corpo humano. Okay. All right, we'll go on. So why does the Holy Spirit call the sin nature a body?
Então, por que o Espírito Santo chamaria a natureza pecaminosa de um corpo? Well, because it has facets. Porque ele tem os seus vários aspectos. And also the word body can refer to the essence as opposed to the shadow of something. E também a palavra corpo pode referir-se à essência, por oposição à sombra de um objeto. So the result of our crucifixion with Christ is that God has dealt with the body, that is, with the essence of sin. E assim o resultado, bring it back, please. E assim o resultado da nossa crucificação com Cristo é que Deus lidou com o corpo, a essência, o âmago do pecado, em vez de uma sombra ou um resultado dele. All right, we need to take a break. Nós precisamos fazer um intervalo. Okay. All right.